TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno do desenvolvimento específico que geralmente é observado tanto em crianças como também em adultos. Basicamente, esse transtorno ele se caracteriza pela falta de atenção, pela impulsividade e pela hiperatividade. E quais são alguns dos sintomas do TDAH? Em geral, como que as crianças se apresentam? Então, elas tendem a se apresentar de uma forma muito impulsiva, têm dificuldade, em geral, de esperar a sua vez em determinadas tarefas, brincadeiras, interrompe muito as outras pessoas, não consegue esperar de terminar aquela regra, né? Em geral não respeitam, falam em excesso, falam em momentos inoportunos, né? Se intrometendo, interrompendo por vezes aquele adulto, aquele professor, mantém uma instabilidade emocional muito grande, porque em geral pessoas que têm o TDAH têm dificuldade de controle inibitório, então não conseguem inibir um determinado comportamento. Muitas vezes podem também se colocar em situações de perigo, então não tem noção que aquela situação é perigosa, que pode machucar, se coloca nessa situação de perigo. A desatenção também acaba sendo de uma forma grande, né, de uma forma significativa, uma criança muito desatenta, dispersa, está falando sobre alguma coisa e está olhando em outro lugar, distante. Em geral, crianças, né, adultos que têm o TDAH apresentam dificuldade de acompanhar também o rendimento escolar. Muitas vezes essas crianças são taxadas e até rotuladas de preguiçosas, né, que não fazem porque não querem, porque como é muito comportamental, acaba sendo difícil de identificar que pode ser um transtorno. E aí muitas vezes a criança é cobrada por algo que realmente, de fato, ela não consegue fazer porque se trata de um transtorno. Então, em geral, acabam dando trabalho na escola, tem dificuldade com os amiguinhos, levanta toda hora da carteira, não consegue acompanhar o rendimento, o conteúdo que a professora passa, e aí apresentam grande dificuldade. E como que é feito o diagnóstico de TDAH? Então, eu suspeitei que de repente o meu filho, o meu aluno, possa ter TDAH, apresente essas características. O ideal é que a família passe com profissionais da área da saúde mental. Quem fecha um diagnóstico de TDAH é somente o médico. Então, um médico psiquiatra, um neurologista. Um paralelo com o trabalho deste médico, existem outros profissionais para ajudar nesse diagnóstico. Então, por exemplo, a avaliação neuropsicológica, que é realizada, né, por neuropsicólogos. Dentro desta avaliação existem instrumentos específicos para a gente avaliar o TDAH, inclusive escalas padronizadas, questionários que a gente encaminha para a família, para a própria escola, e testes realizados com a própria criança, para a gente identificar qual é o grau, né, daquele transtorno, se possivelmente tem. Até porque o TDAH, ele existe 3 tipos também, né? Existe o tipo que é o tipo desatento, então a criança ela é desatenta, porém ela não tem hiperatividade, ela não tem agitação. Existe o TDAH, o tipo hiperativo, então que a criança ela até consegue prestar atenção, mas ela é muito agitada, ela é muito hiperativa, então o que predomina nela é hiperatividade e impulsividade. E existe o TDAH, o tipo combinado. Então a criança ela é desatenta e também ela é hiperativa e impulsiva. Então, dentro deste transtorno existem 3 subtipos para a gente estar avaliando. Por isso que é importante passar com uma equipe técnica qualificada se de repente
você suspeita, né, que o seu filho, que alguém que convive com você possa ter esse transtorno.